Programa Evidência. Oferecimento Boas Embalagens, com lojas no centro e em São Silvano. Estamos de volta, que bom ter você do outro lado. Continue à vontade, pois você é sempre meu convidado de honra. É por isso que estamos aqui todas as quartas, sextas e sábados na TV Sim, para encontrar você, para trocar energia boa e para mostrar tudo o que acontece de melhor em Colatina e região. E nós começamos esse bloco mandando muitos beijos, parabéns a todos os aniversariantes. Vocês que eu disser o nome e também você que eu não disse o nome aqui na edição. Sinta daí o meu carinho, o meu abraço e o meu desejo das melhores realizações. Nós começamos por quem festejou na segunda-feira. No dia 10, quem estava soprando as velhinhas era Elique Mendonça, também Maria Almeida, Cleonice Coser e Evandro Zene. Já na terça-feira, dia 11, nós tivemos a querida Nilda Mendes Rocha, minha grande amiga. Nilda, um beijo para você, feliz aniversário, todas as bênçãos, todos os sonhos realizados, te amo muito, você sabe disso, te desejo o melhor. Também junto com a Nilda nós estivemos festejando Luciana Benezoli, Erlan Tinelli, Marcele Falqueto e Larissa Teodoro, essa moça linda, filha da André. Então um beijo para você, Larissa, tudo de bom, viu, mocinha? Já nesta quarta-feira, dia dos namorados, nós temos Aurélio Vieira, também Antônio Paulo, Estela Toffoli, Solange Goldner e Rômulo Murgia, o maridão da minha querida amiga Janete. Então um beijo para vocês, parabéns, feliz aniversário, toda a saúde do mundo. E falando em saúde, chegou a hora de conferirmos o quadro Saber, Sabor e Saúde. Vamos ver o que esse comério preparou pra gente. Olá, o Saber, Sabor e Saúde de hoje irá falar e explicar melhor o que são os adoçantes, desmistificar quem deve usar, por quê, como, para quem é contraindicado, se ajuda a emagrecer ou engordar, porque hoje em dia existem tantos tipos no mercado que muitas pessoas acham que tem que se consumir adoçante, principalmente se quer emagrecer e ter uma vida saudável. Não, o adoçante ele deve ser levado em consideração como se fosse até mesmo um medicamento para atender um público específico. Usar adoçantes, principalmente os artificiais, não é sinônimo de uma vida saudável e muitas vezes as pessoas compram e investem o dinheiro sem necessidade. Hoje nós vamos falar mais sobre os adoçantes artificiais. Como eu falei, hoje são muitos adoçantes no mercado, mas existem aqueles que nem chegam ao consumidor para consumo, e sim que já vem incluso no alimento. Então hoje nós vamos falar assim, de basicamente 5 tipos de adoçantes artificiais que são mais comuns de serem encontrados para compra. O primeiro deles é a sacarina. Este adoçante foi descoberto sem querer, em meio a uma pesquisa, e dessa forma foi descoberto que além de ter o paladar bem doce, ele não continha calorias. Então ele seria perfeito para aquele público que precisava desse sabor, seja de que forma fosse, mas que não pudesse comer açúcar. E outra, o custo era baixo. Por isso que durante as guerras o açúcar era destinado às tropas e à população americana e também europeia que consumia esse tipo de adoçante. Então só ele foi bem popularmente conhecido. Mas hoje esse tipo de adoçante ele já não é mais usado no Canadá, por exemplo, porque tanto ele quanto o ciclamato, em pesquisas envolvendo camundongos, percebeu-se que tinha um risco de aumentar a incidência de câncer de bexiga. É um índice, não quer dizer que a pessoa terá. Então, no Canadá já foi proibido. E aqui no Brasil, a Anvisa, em 2008, decretou que todas as bebidas dietéticas, como refrigerantes, sucos e chás, que levassem a sacarina e o ciclamato, devessem baixar assim, um pouco mais a quantidade nesses tipos de produtos, já como se fosse uma prevenção. O segundo adoçante artificial, também muito usado e também mais antigo, é justamente o ciclamato. Este ciclamato, inclusive nos Estados Unidos, esse tipo de adoçante ele é proibido e não deve ser consumido. No Brasil, ele ainda é muito encontrado. Na maioria desses adoçantes que são mais baratos, existe até a combinação de sacarina e ciclamato, porque a sacarina ela é 300 a 500 vezes mais doce do que o açúcar, nas mesmas quantidades, e o ciclamato de 50 a 60 vezes. Então, eles misturam um pouquinho dos dois
diminuindo o custo e adequando o sabor. Agora, o interessante é o seguinte, que mesmo servindo para substituir o açúcar, eles deixam no paladar um gosto residual metálico e ambos contêm sódio. Então, se você é hipertenso ou tem já um histórico familiar de pressão alta, não deveria consumir adoçantes artificiais com base de sacarina e ciclamato de sódio. O terceiro adoçante artificial que eu vou citar aqui, no caso, é o aspartame. Hoje ele é o mais usado tanto como se fosse adoçante de mesa, quanto também pela indústria. Ele adoça em média 200 vezes mais do que o açúcar, só que tem um detalhe, ele contém calorias, e as mesmas calorias que o açúcar. Então, se a pessoa deixa de consumir o açúcar pensando em usá-lo, em termos calóricos vai dar no mesmo. Sim, quem é diabético que não pode consumir açúcar, aí sim seria uma necessidade. Agora tem outro detalhe. Quem tem doença renal, qualquer tipo de insuficiência renal, pedras nos rins, qualquer coisinha, deveria evitar esse tipo de adoçante porque ele exige mais do sistema renal e também pessoas que têm uma doença chamada fenilcetonúria. Quando o bebê nasce, que é feito aquele teste do pezinho, é justamente para detectar se a pessoa tem fenilcetonúria, que é uma doença genética onde a pessoa não tem a enzima que quebra a fenilalanina, presente no aspartame. Por isso que vários produtos que você compra, se você começar a ler as embalagens, tem destacado assim, contém fenilalanina. Existem pessoas que não podem consumir esse produto e, se consumido, causa retardo mental. Outro é o adoçante chamado acesulfame K. Ele é da família do ácido acético, que é a família do vinagre. Ele é estável a altas temperaturas e ele também adoça de 200 a 400 vezes mais do que o açúcar. Quem usa mais esse tipo de adoçante é a indústria. Ele é mais comum de encontrar dentro dos alimentos já. O outro adoçante seria a sucralose, que foi o descoberto mais recente e ele adoça de 400 a 600 vezes mais do que o açúcar. É estável em altas temperaturas, então é comum você encontrar adoçante de forno e fogão, porque ele não altera nessas temperaturas maiores, e o corpo elimina dentro de 24 horas. E cá entre nós, de todos os que eu citei, é o que o sabor se parece mais com açúcar, então ele seria o mais indicado. Agora, só para desmistificar, algumas pessoas perguntam se adoçante serve para emagrecer ou para engordar. Quando você vai consumir um produto doce ou rico em carboidrato, o seu corpo libera um hormônio chamado insulina para quebrar este tipo de carboidrato. Se você não come e come adoçante, o corpo já com esse hormônio produzido fica na expectativa. Não entrou nenhum alimento, ele continua pedindo. Então, a coisa mais comum do mundo é a pessoa tomar aquele cafezinho com adoçante e procurar um pão, um biscoito doce. Não sacia e, às vezes, faz ela comer mais. Então, não é que o adoçante engorde, mas sim, ele não causa saciedade. Se você não é diabético, não deveria usar. Espero que vocês gostem dessas dicas sobre adoçante. Prestem mais atenção na hora de comprar o seu, se for o caso. E na semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre os adoçantes, mas aí sim, os naturais, combinado? Eu sou Yessa Comério e eu aguardo vocês na semana que vem. Até lá! Viram só quantas dicas bacanas? Muito obrigada, Yessa, pela participação e até a próxima semana, se Deus quiser. Agora eu tenho mais beijos para mandar. Tem gente bacana acompanhando nossa edição. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre. Primeiro, um beijo para Divaldo e também para Daniela do Churrasquinho, que disseram que não perdem nenhuma edição, que estão sempre lá ligadinhos, conferindo tudo o que acontece em nossa cidade, que é mostrado, no nosso programa Evidência. Então, um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Também a querida Adivânia, lá da revista minha, da Realize Comunicações, que está sempre ligada, sempre deixando recadinhos bacanas. Um beijo, Adivânia. Muito obrigada, viu, pelo carinho. Além disso, temos Cláudia Santuzzi, uma outra querida que está sempre ligadinha, deixando recados lindos para mim no Facebook, e a querida Adriana Nunes, que disse que adora o programa. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Saiba que isso faz toda a diferença. Agora nós vamos para o nosso próximo intervalo, diretamente aqui da MG Casa, revendedora exclusiva Delano. Já já eu volto com muito mais. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio.
Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.